amor de Maria esteja no coração de cada um. Amém? Amém. Boa noite a todos, a paz de Cristo. É um prazer recebemos todos aqui hoje, né? E hoje, para estar falando sobre o diálogo, o amor, a linguagem do amor no casamento, quero convidar Valdemiro e Ellen e Valdemiro. No singular, porque casal somos uma só carne. Uma só carne. Se você prestou bem atenção, a unção foi tão grande no Padre que ele chegou a respirar fundo. Ele deu uma pequena pausa e respirou fundo. Tamanha unção. Então, que todos nós tomemos posse desse cuidado de Deus. E nós tivemos até a oportunidade de nos aquecermos aqui cantando: eis-me aqui, Senhor. Que não fique somente cantar da boca, mas de coração, de mente, de alma. Eis-me aqui, se dispor nessa noite, nos alimentar, sairmos daqui alimentados para a nossa vida conjugal, matrimonial, a bênção eterna que Deus uniu, o homem nos separa, o casamento, o dia a dia. Amanhecer o dia, reiniciam casamentos, os cuidados, um pouco daquilo que nós vamos aqui falar. Precisamos despertar
né? Para o cuidado um com o outro, esse cuidado que Deus quer de nós, e Ele depende de mim, Valdivino, para esse cuidado com a Ellen, e Ele depende da Ellen para esse cuidado comigo, e depende de nós desse cuidado para com os filhos, a família e a igreja, e depende dos cuidados da família e igreja para virmos para cá, para sermos a família comum, unidade. Então, meus irmãos, se abra de verdade, meu irmão, minha irmã, para esse cuidado de Deus para com nós. E esse mês de julho, vocês já devem estar sabendo, né, que é um mês todo voltado para esse tema: Deus te confiou a mim. Valdivino, Deus te confiou a mim. Deus te confiou a mim. E hoje nós vamos falar um pouquinho nessa confiança que nós temos que ter, nesse cuidado que nós precisamos de ter um para com o outro. Nós vamos falar só um pouco mais sobre diálogo, a linguagem do amor no casamento. E essa linguagem do amor no casamento, ela começa muito bem, mas de repente cai. Nós não conseguimos mais dialogar. Nós podemos discutir, nós podemos muitas vezes brigar, muitas vezes nós não temos tempo de dialogar porque cada um está no seu celular. Eu no meu, ele no dele, a gente mostra alguma coisinha do outro, os dois vêm juntos, mas eu estou aqui e ele está lá. Isso não é diálogo, meus irmãos. E o mundo está nos matando. Nós temos que estar no mundo, mas não ser no mundo, porque nós somos de Cristo. Eis-me aqui, Senhor, dai-me um coração igual ao teu. Nós somos do Senhor. Nós temos que ser exemplo lá fora, e a começar do diálogo. Preste atenção. A amizade entre duas pessoas começa como? Através do quê? Não é do diálogo? Oi, muito prazer, tudo bem? Como que você chama? Onde você mora? O que você faz? E ali vai começar uma conversa. E entre vocês dois começou assim, conversando. Foi um diálogo que uniu vocês dois. Foi vocês dois se conhecendo, que vocês tinham algo a mais para oferecer um ao outro. E nisso vocês viram que dava para namorar, depois viram que poderiam ficar noivos e ter uma vida toda juntos. Recebendo o sacramento do matrimônio é a vida para sempre, unidos para sempre. Mas o mundo lá fora está nos ensinando o contrário. Eu estou muito presa ao meu casamento. Eu não quero mais isso, eu quero me sentir livre. Eu não aguento mais o meu marido, eu não reconheço mais o meu marido. É o que o mundo lá fora está nos ensinando, que nós podemos expressar aquilo que nós estamos sentindo e nos tornar livres. Para Deus, isso não pode estar errado. Nós não corrigimos um erro com outro erro, porque nós começamos a errar dentro do matrimônio com a falta do diálogo. E hoje eu convido você, meu irmão e minha irmã, a abrir os seus ouvidos, a abrir o seu coração. E isso se está acontecendo na sua casa, entre vocês dois. Quando chegarem em casa, conversem, falem, vamos conversar agora, vamos aproveitar que as crianças dormiram, que nós estamos sozinhos, que
nós estamos aqui, que teve aquela palestra, vamos ver o que está precisando de melhorar no nosso matrimônio. Não deixe para depois, não deixe esfriar, porque o Senhor quer fazer morada na vida do casal. Deus quer mostrar para vocês que o amor de vocês, ele não acabou. Ele está adormecido porque vocês deixaram esse amor adormecer. E voltando lá, vocês dois, com diálogo, se tornaram namorados, se conhecendo melhor, se casaram, e a tendência era continuar nessa conversa, esse diálogo. Mas a correria que envolve o dia a dia começou a atrapalhar a nossa boa conversa. Vem os filhos, as tarefas aumentam, o marido trabalha o dia todo, a esposa, às vezes cuidando dos filhos, cansa também. Se ela trabalha o dia todo, ela chega em casa e ainda tem que fazer os serviços domésticos. E muitas vezes o marido vai para frente da televisão, pega o celular, vai mexer no celular, e a esposa está lá cuidando das crianças, cuidando da comida. E ela está doida para conversar. E muitas vezes ela chega para ele e pergunta: amor, você está bem? E aí, como é que foi seu trabalho? Você quer comer alguma coisa? Quero. Deixa eu te contar o meu dia. Meu dia foi tão legal hoje. E isso pode acontecer em toda casa. E às vezes ele não percebe. E às vezes eu começo a conversar demais, que ele chega e fica irritado, porque ele quer mexer com o celular dele, ou quer ver um programa na televisão e está cansado. Ele também quer um tempo só para ele, né? E as crianças na fase escolar? É difícil, né? Muitos de nós estamos passando por isso. Crianças pequenas, crianças na fase escolar, o diálogo fica mais difícil ainda. E um dia a gente percebe que a vida está indo tão rápido que os filhos já estão começando a sair de casa, que os filhos já estão indo trabalhar, já estão conhecendo outra pessoa, começam a se casar, e aí vem a síndrome do ninho vazio. E nós dois deixamos de conversar lá atrás. Nós cuidamos da nossa casa, cuidamos dos nossos filhos, mas o diálogo ficou lá atrás. E com essa síndrome do ninho vazio, a gente já não se reconhece mais. Vocês já ouviram falar que de tempos em tempos a gente muda? Mais ou menos a cada 10 anos nós temos uma virada no nosso organismo e na nossa mente. Por quê? A gente se torna mais adulto, mais conhecedores de muitas coisas, e a gente vai mudando, vai deixando aquilo que não era bom para trás e vai adquirindo outras coisas na nossa vida. Se não temos um diálogo, chega uma certa época que eu viro para o divino e falo assim: eu não te reconheço mais, você mudou. Mas aonde que ele mudou que eu não percebi lá atrás? E é essa falta de diálogo que nos torna estar juntos na mesma casa, dormindo na mesma cama, com um estranho do nosso lado. E eu não falo só do homem, eu falo do casal, homem e mulher. Porque nós mulheres mudamos muito mais. As estatísticas afirmam que a cada gestação da mulher, ela envelhece 10 anos.
hoje, mulher. Luiz, vamos largar para lá, né? Vamos fazer a conta, não. Então, a cada gestação, a mulher envelhece 10 anos, porque ela se doa. Ela se doa inteiramente ao filho. E junto a esse doar ao filho, ela se doa também ao esposo. E aí, a aposentadoria chega e nós não sabemos mais como agir um com o outro, né? E nós muitas vezes deixamos o casamento morrer. E chega uma fase da vida que vocês podem estar percebendo lá fora. Muitos casais com seus 50, 60 anos estão se separando. Ai, eu cansei, eu não quero mais. O amor morreu. E é isso que nós estamos falando aqui. O amor do casal, tendo Cristo na sua vida, não morre. Ele pode estar adormecido, mas ele não morre. E é hoje que nós precisamos de acordar esse amor. É agora que nós precisamos de falar um para o outro: eu quero te conhecer novamente. Eu quero estar com você em todas as fases da minha vida. Seja com os filhos pequenos, seja com os filhos adolescentes, seja com os filhos jovens, seja com os filhos já casados. Aí é que nós precisamos mesmo estar mais unidos ainda. Tem uma fase da vida que muitos ainda vão passar por ela, mas alguns já estão nessa fase da vida. É na melhor idade. A melhor idade, ela muda, ela dá uma guinada muito grande, tanto no homem quanto na mulher, nos hormônios. Os hormônios femininos ficam lá embaixo. O homem também, ele tem, além da mulher ter a menopausa, o homem tem a andropausa. E aí os dois acham que eles não funcionam mais um com o outro e tenta ver se funciona lá fora. Acaba se sujando ao longo da vida. E isso também nós não podemos deixar acontecer. Nós temos que nos despertar. O casal da melhor idade tem que aproveitar a sua vida ainda para sair junto, para passear, para dar bons passeios, para conversar mais, também para namorar. Nós não podemos deixar o namoro morrer. E muitas vezes o casal acha que tudo se resume na cama e não é. O conhecimento, o namoro, o diálogo, o carinho um com o outro é necessário. Na palavra de Deus, todos nós conhecemos essa palavra, que todos aqui depois em casa acolhem agora também, acolhem ela no coração e entendam ela em casa, dão uma estudada, dão uma meditada nela juntos. Em Efésios capítulo 5, versículos 22 e seguinte: deveres recíprocos dos esposos. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como no Senhor. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, em seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo, com a palavra, para apresentar a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher se ama a si mesmo. Certamente,
ninguém jamais aborreceu a própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Este mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, São Paulo aqui na carta aos Efésios nos ensina. Vou falar dessa parte, maridos, porque essa palavra ela gera uma confusão por falta de entendimento. E a palavra também, São Paulo fala, errais por falta de entendimento, por falta de conhecimento, de compreensão. A submissão não é escravidão, é doação, é apoio, é sustento. Marido, amai as vossas esposas. E para nós, nesse mandamento que Deus nos dá para nós amarmos as nossas esposas, cuidar dela como Cristo cuida, o zelo que Cristo tem com a sua igreja, né? Se nós somos rudes, se nós somos impacientes, somos intolerantes, caímos no vazio do não damos importância, não procuramos escutar, e às vezes nem percebemos o que realmente a nossa esposa tem. Não percebemos nem o que acontece com os filhos. Estamos juntos, mas estamos ausentes. E as diversas formas de diálogo, de amor no casamento, está justamente nessa entrega, a começar do escutar, a começar do também falar, a começar dos cuidados, né? Os gestos, porque também os gestos, as mãos, o cuidado que nós temos, isso nós precisávamos até ter um momento especial, que precisávamos falar com mais liberdade. Temos jovens, temos crianças, mas eu quero assim, porque todos vão entender. Não, eu fico às vezes sem entender por que nos casamentos vai passando os anos, vão perdendo essa intimidade de toque um no outro, de abraçar, de beijar. Esse zelo que nós temos que ter. O porquê de acabar esfriar o namoro. Eu e a Ellen estamos completando, acabei de completar 32 anos de casado esse mês. Temos 3 filhos, né? A Graciela com 26, o Álvaro Neto com 22, o Marco Aurélio com 17. Então, o nosso namoro é eterno. E olha que no início nós ouvimos muitas vezes assim, e não é de pessoas do meio familiar, amigo e até de comunidade. Eu quero ver essa melança toda, essa pregação tanta. Eu quero ver isso daqui a uns anos. E nós íamos repreendendo, renunciando. Nós falamos por nós, não reeducamos, larga para lá, né? Não importa, entra no ouvido, sai do outro. Nós sempre foi renunciando, repreendendo, e temos até hoje. Até hoje, os nossos 3 filhos, às vezes estamos abraçados, eles enfiam no meio, igual lavando, e vem, nós brincamos. Está lá na cozinha, aquele tapinha, não precisa falar porque temos crianças, adolescentes, né? Aquela chaleirinha de carinho, cada um do seu jeito. Não deixe isso morrer porque os anos passam, não deixe isso perder porque aumentou os quilinhos, umas juntas duras. E olha que eu estou experimentando seja bem-vindo aos anos 60 de idade. Eu arrumei aqui um tal de nervo ciático, né? Endurece, tira o jeito e atrapalha, incomoda.
existir esse zelo, esse carinho, esse diálogo, o tocar, o olhar. Vou te falar a verdade aqui. Quanto tempo você não olha bem lá na menina, bem na piloca do olho da sua esposa? Quanto tempo, hein? Faz uns anos, né? Muito relapso, muito rápido, né? Eu até brinco. Quando eu casei, eu comecei, logo no início do casamento, eu comecei a usar o azulinho, né? Mas o azulinho no olho da minha mulher, lógico. O azulinho no olho dela, né? Voltamos a usar o castanho, o azul, o amarelo, o verde, o preto. Volte a usar. É teu, Deus te deu, cuida bem, né? Essa forma do diálogo, esse diálogo de atitude do olhar, a expressão. Começa a se expressar para a sua esposa. E esposa, nem todo expressar, às vezes, falar para o seu marido, do seu marido, é vitimismo. Ele está querendo, às vezes, falar para você também, que às vezes você está na sua fase, como aonde nós vamos pregar, ele fala essa parte, as 4 fases da mulher, as 4 fases da lua. Talvez você está lá naquela do derramamento de sangue perigoso, né? TPM. Você já conseguiu decifrar essa sigla TPM? Não conseguiu ainda nesses anos todos de casado, né? Varão, tome porrada, marido. Tome, seja muro, seja dela sessão de descarrego, mas esposa, às vezes o teu marido nessa fase não quer te falar, e algo que está dentro dele, ele precisa te falar. Às vezes o marido, como até uma vez, o irmão falou assim: olha, eu tento chamar a minha esposa para a gente rezar junto, a tentação está grande, e ela não quer rezar junto, porque acha que nós rezamos demais, e eu estou tentando colar com ela, para poder vencer mais fácil a tentação, e ela acha que eu estou querendo rezar demais, mas eu não posso falar para ela também que a tentação, as oportunidades do trabalho está grande, só renunciar não estou dando conta, tem tanto perigo. Então, né, cola com o teu marido, puxe ele, se ele está te chamando, traga ele, né? Amarmos as nossas esposas, né? Aquele olhar, a expressão, o ouvir, o escutar. E eu quero aqui também te chamar a atenção para uma situação que é muito séria na nossa vida, principalmente na minha geração hoje, já vou fazer 60 para trás. Somos filhos de pais, em sua maioria, de pai e mãe, principalmente pai, que não recebeu amor e não soube dar amor. Eu sou esse caso. Eu vivo uma vida de quê? De renúncia. Eu tinha o meu pai, muito trabalhador, né? Mas junto, mas não conhecia meu pai. Meu pai morreu aos 47 anos, infarto fulminante. Mas como ele não recebeu amor, ele era daquele que depois, ao longo dos anos, depois que ele morreu, depois que eu fui evangelizar, depois das orações de cura interior, eu me interessei a conhecer a vida do meu pai, e eu passei a entender que ele não recebeu amor, porque aos 14 anos de idade, meu avô morreu com ele no curral, e as formas de educar do meu avô era de, como depois a gente foi saber através minha mãe contando, que ele falava, e também meus tios, irmãos dele, né? Principalmente um padrinho que eu tenho aqui, que o castigo batia, punha de joelho e braços abertos, e um caco de telha ou tijolo na boca. Era forma. Então não tinha amor. E
quem não tem amor não vai dar. E se não despertar, se não se abrir e fazer as renúncias, então o que eu quero dizer? Nós precisamos renunciar, ter a coragem e entender e renunciar a nossa hereditariedade paterna e materna ruim. O jeito do meu pai falar gritados, xingamentos, bebida. Na minha casa, desculpa, eu não estou criticando, mas na minha casa, desde quando nós começamos a namorar, começamos a falar de ficar noivo, casar, nós nos entendemos. Bebida na nossa casa para nada, qualquer evento, nada. Vamos nos eventos de bebida, sentando, conversando, comendo, mas eu não bebo, porque na minha casa eu cresci num ambiente, não tínhamos diálogo, não tínhamos liberdade, não tínhamos intimidade. E a nossa tristeza chamava-se sexta-feira, a nossa alegria chamava-se segunda-feira. Não preciso explicar mais. E eu vivo essa vida de renúncia. Meus filhos são judocas, eu já falei isso aqui. A Grace, o Alvo, o Marco Aurélio. A Grace, faixa preta, o Marco Aurélio está indo para a faixa preta, o Alvo por causa da faculdade, o tempo que ficou no seminário, saiu do judô, né? Mas eu pego de luta com eles lá e torce daqui, eu só falo para eles, só não pode entrar esses golpes de judô, é um caipirês aqui mesmo. Então, não pode entrar esses golpes aqui. E nós já quebramos até uma cama já, né? Para maciar o tombo lá, no quarto, e vai daqui, e eu mostro para eles, quem manda aqui é o galo, o judô não, o galizé não manda aqui. Então nós rola, então vive essa vida de renúncia. Meu irmão, minha irmã, somente nós homens, eu estou falando aqui dos homens, eu vou falar das mulheres, né? Viver essa renúncia, lutar, como o Senhor falou através do Padre. Deus quer cuidar de você, casal. Deus quer cuidar de mim para cuidar da minha esposa. E eu preciso renunciar dessa hereditariedade de palavras, de gestos, né? De trancamento, se trancar dentro de si mesmo, não querer conversar, não querer diálogo. Não, seja você promotor, meu irmão, de alegria. Seja você promotor de festa dentro de casa. Seja você o esteio daquele que os filhos hoje pulam e amanhã vai ser os netos. Porque dizem que muitos pais não teve tanta intimidade com os filhos e estão com os netos. Então começa a ter agora, independente, comece a abraçar os seus filhos, independente da idade que eles estão. Comece a se abraçar, volte o namoro, e através deste namoro, entre vocês se tocarem, se pegarem, um no outro, volte também a transmitir essa alegria para os filhos verem a alegria de uma família, os dois juntos, como a vela que queima no altar, um do lado, de mãos dadas, se consumindo, como a vela no altar, se consumindo para Cristo, e os filhos vendo o brilho dessas velas se consumindo para Ele, para o reino dele, para a igreja na qual ela é a noiva de Cristo. E como o Divino falou do homem, nós mulheres também, nessa palavra do Senhor, fala da mulher ser submissa. Essa submissão é sobre a missão que Deus deu ao seu esposo. Eu gosto de comentar sempre que no dia do casamento de cada um de vocês, quando vocês estavam no altar, na celebração matrimonial, o Senhor Deus deu ao marido o cajado de Arão. A autoridade do homem ser o sacerdote do lar. Essa submissão é ser sob a missão do seu esposo. Você auxiliar o seu esposo
dois juntos crescerem no amor de Deus, crescerem financeiramente, crescerem em tudo que envolve a vida de vocês, a família de vocês ser forte, ser conduzida pelo cajado do seu esposo, que é o sacerdote do lar. E muitas vezes nós mulheres não temos essa sabedoria, a sabedoria de saber falar na hora certa e de saber calar na hora certa. Nós somos muito faladeiras, sim, e algumas vezes o nosso esposo só precisa de algum tempo quietinho no canto dele, até tudo se resolver na cabeça dele. Vocês já ouviram falar que na cabeça do homem é cheia de caixinhas? É uma caixinha de cada vez que se abre, e a gente não pode falar tudo de uma vez, porque senão eles não entendem nada. Cavalas mortas. E na cabeça da mulher é um emaranhado de fios dando curto-circuito o tempo inteiro. Então nós temos que ser mais diretas com o nosso marido. Então, se eu quero chamar ele para sair, eu tenho que falar e chamar ele para sair, para irmos em tal lugar, tal hora, tal dia. Pronto, né? Não é contar uma história grande, gigantesca, que eu queria tanto, nossa, eu estou com tanta vontade. Não, ele não vai entender. Seja mais direta, seja mais sucinta, porque dependendo do homem, você vai ficar só no queria. Você não quer mais, né? Ele vai ficar quietinho no canto dele. Outra coisa importante, a gente prega muito sobre esse diálogo com as mãos, né? As nossas mãos têm poder para abençoar o nosso esposo, para abençoar os nossos filhos, para rezar por eles. Nós podemos impor a mão sobre a nossa família e rezar pela nossa família. Deus escuta. A mulher, no dia do casamento, ela recebeu toda a graça de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela escutava tudo, ela via tudo e guardava tudo no coração. Nós temos que ser como Maria. Maria, ela era carinhosa, ela era meiga. Por mais brava que nós sejamos em certos horários, tem outro horário que nós temos que ser meiga, carinhosa. O marido, ele também gosta de uma massagem no pé, ele também gosta de receber um cafuné. Muitas vezes a gente fica querendo só ser vista, e esqueço de me colocar na frente dele e também vê-lo, as necessidades, o que ele está passando lá no serviço, né? Tentar descobrir com carinho, faça uma comidinha gostosa, dá comida mais cedo para os meninos, põe eles para dormir. Aí vai jantar só vocês dois, tenta deixar os dois o celular de lado, conversa com ele como foi o trabalho dele, tenta puxar a conversa, porque muitas vezes nós começamos a dialogar e acaba a discussão, porque nós mulheres não conseguimos nos calar na hora certa. Nós mulheres não deixamos eles falar. O marido muitas vezes quer até conversar, mas a gente tem tanta coisa para falar, que a gente esquece de escutar eles, né? Então está nessa hora de nós também fazermos a nossa parte para o nosso crescimento conjugal e o crescimento familiar. Em qualquer fase da vida que se encontrar os nossos filhos, eles estarão sempre de olho em nós. Sempre. Seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja adulto. Eles vão sempre saber o que se passa conosco segundo o jeito que nós estamos. E nós somos exemplo de casal, de família para os nossos filhos.
O jeito que nós dois somos, eles vão ser. Se o marido é caladão, o filho vai ser caladão com a esposa dele. Se eu sou mandona, a minha filha vai ser mandona com o esposo dela. Então nós temos que observar muito o que nós estamos passando para os nossos filhos, para as gerações futuras. Mas nós só vamos entender o que se passa no nosso matrimônio com a ajuda de Deus. E para isso, nós precisamos estar aqui na igreja, não de corpo presente, igual muitos aqui fazem. Estão aqui de corpo presente, mas a mente está lá fora. Está no que eu preciso fazer, está no que as coisas que eu tenho que fazer amanhã, está nas preocupações, está lá, eu estou cansada, eu queria ir embora, eu queria estar em tal lugar. Enquanto nós estamos na igreja, nós temos que absorver tudo que tem para nós. Nós temos que também entregar para Deus todos os nossos sentimentos, pedir ao Espírito Santo que nos conduza, que nos oriente, pedir ao Espírito Santo que Ele nos mostre o que fazer. O Espírito Santo te mostra direitinho como que você precisa agir, mulher, e como que você precisa agir, homem, diante da sua esposa, do seu esposo. Nós temos que ter sempre Deus no nosso meio, porque senão nós não conseguiremos chegar na velhice juntos. O inimigo está ao nosso derredor, louco para destruir a nossa família. E muitas vezes, se ele não consegue destruir os filhos, ele destrói os pais. Se ele não consegue destruir os pais, ele destrói os filhos. E nós, mulheres, com todas essas graças que Nossa Senhora nos deu, nós temos sim que nos colocar de joelho e rezar pelo nosso esposo, rezar pelos nossos filhos, para que a nossa casa continue de pé. E nós estamos vivendo uma situação no meio familiar. Portanto que é importante nós cuidarmos um pouco, termos intimidade um com o outro em tudo. Não, um saber do outro em tudo. Minha irmã, mais o meu cunhado, a caminho agora de fazer 33 anos de casado. E meu amigo e irmão, desde os 12 anos de idade. E também amigo e irmão de farda, né? Ou seja, tudo que nós crescemos, fizemos junto, trabalhamos no supermercado no Brasil, servimos as Forças Armadas, entramos no Estado, na polícia, aposentamos junto, e ele só curtiu 5 anos da aposentadoria. E ele desenvolveu uma doença chamada demência frontotemporal degenerativa. O cérebro dele desligou tudo. Assim, para entendermos um pouquinho melhor assim, mais simples, como se uma casa tem 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, garagem, corredor, tudinho. Cada época vai desligando uma lâmpada, vai desligando, e ele já desligou tudo. Hoje, praticamente, ele está quase que vegetando, dependendo de aparelho para alimentar, para respirar, né? Estou com 59 anos de idade, temos a mesma idade, e ele, o Hércules, é mais novo que eu, 4 meses, e ele desenvolveu essa doença. E nessa vida de matrimônio, minha irmã teve que, nessa parte submissa, ela assumiu a missão de gerir tudo, conta bancária, as dívidas, o que entra, o que sai, tudo, cuidando dele lá. Infelizmente, ele já está numa situação, como os médicos falam, não dura muito tempo. Nós, infelizmente, qualquer hora o Senhor leva ele. Mas o que é importante, assim, até para não dar um entendimento de por medo, não.
o importante de nós entendermos a missão e a submissão. Como uma escola. Lá na escola não tem a secretária, a subsecretária, né? Não tem o diretor, tem o subdiretor, tem o gerente, o subgerente e por aí afora. Assim Deus estabeleceu. Eu digo, lá em casa, a Ellen na submissão dela, na matemática e nos cuidados, com tudo que é financeiro é ela, porque senão, trabalha, ela toma conta de tudo. Assim, né, essa intimidade, eu te faço uma pergunta assim, de intimidade de diálogo. A sua esposa sabe o código, né? A senha do cartão. O esposo sabe a senha do seu cartão. O que mais aconteceu na pandemia de homens que morreram e as esposas não sabiam nada da empresa, não dialogavam, não sabiam nada de contas, nem o que tinham, porque não se davam a liberdade ou não davam a liberdade. E é sério, nós precisamos conversar, sentar com a Ellen e falar, começar de hoje, daquilo que precisa ser renunciado. Nervosismo, destempero, intolerância, impaciência. Eu não quero saber disso, eu não quero ouvir isso. Renuncia, meu irmão, renuncia, minha irmã, né? E comece hoje a abrir a boca, abrir o coração. Nós sabemos que a chave do nosso coração está aqui, ó, no falar, né? Então, que nos possamos dar a liberdade. Outra diálogo que vai esfriando entre o coração para nós encerrar. Vida de oração. Como que está a vida de oração sua, com a sua esposa, com o seu esposo? Outro dia eu vi um assim, servo. Não, eu já saí, rezei em uma casa, rezei em outra, eu vou chegar em casa e vou rezar. Peraí, está errado. Se eu não cuidar da minha casa, vamos, eu irá cuidar, ajudar. Eu primeiro tenho que rezar com a minha esposa. E nós dois juntos, rezar com os nossos filhos. É certo, como hoje a realidade que nós estamos vivendo. A nossa casa era pequena, hoje está grande. Porque uma formou, trabalha no interior. O outro sai do serviço, vai para a faculdade. Durante o dia, aula integral. Sai da aula, vai para o judô. Sai da aula no dia, vai para a catequese. Sai no outro dia, vai para a namorada. Né? Então, às vezes, vai minando. Mas nós dois precisamos nos abastecer. A vida de oração pessoal. Estou no carro, estou no trabalho pessoal. Cheguei em casa, a vida de oração conjugal. Casal que reza juntos, de joelhos, os filhos permanecem de pé. No mundo, diante das tentações, das provocações, das adversidades. Então, meu irmão, minha irmã, se vocês não rezam, reza um terço, faz aquele momento de louvor, vai viajar, né? Vai pegar a estrada, pega os dois, faz aquele rosário. Sai, vai passear, reza, mas em casa não deixa os dois de alimentar o matrimônio, alimentar o casamento, né? Com a vida de oração. E os dois juntos, família e igreja, virmos para a igreja comunidade Santa Missa, CCG, Encontro de Casais Culturistas, grupo de oração, né? Aonde cada um serve, né? Mas para poder estarmos abastecidos diante do Senhor. Então nós vamos ficar de pé. E eu gostaria de te convidar agora, tomando pela mão a sua esposa, seu esposo. Quem veio sozinho, pega na sua aliança. E que
Peço, Senhor, agora, nós te pedimos agora, Senhor, a sua unção novamente sobre nós, sobre o peso que pesa sobre nós, o cansaço, o esgotamento. Senhor, são tantas as atividades, as correrias, que nós vamos verdadeiramente nos perdendo. Estamos juntos, mas nos perdemos dessa intimidade, dessa proximidade íntima um do outro. Vamos deixando que os afazeres, as correrias, as ocupações e as preocupações nos tirem um do outro, nos esgote. E aquilo que é desnecessário, juntos, Senhor, eu e a minha esposa, diante de Ti, nos sabemos. Nós queremos renunciar aquilo que é desnecessário, aquilo que nos ocupa, que nos tira, que nos afasta um do outro e nos afasta de Ti, Senhor. E tomando a minha esposa, a minha mulher, tomando o meu esposo pela mão, agora, Senhor, nós queremos nos entregar a Ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-nos aqui diante de Ti. Fale isso para o Senhor. Aquilo que é desnecessário, Senhor, aquilo que não nos convém, como São Paulo fala, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, Senhor, nessas situações, essas atividades, esses exageros que não me convém, não me compete, mas eu quero estar, eu quero fazer, eu quero assumir essa responsabilidade, mas não me convém, não convém a nós, nos esgota, nos é desnecessário. Eu e minha esposa, eu e meu esposo, diante de Ti sabemos o que nos esgota, o que nos faz nos perder diante de Ti, Senhor. Nos faz perder e distanciar um do outro. A intolerância, a impaciência, o nervosismo, a agitação, a tristeza. Senhor, aqui estamos. Como o Senhor falou através do Pai, cuida de mim, cuida da minha esposa, cuida do meu esposo, cuida de nós. Eu me abro a Ti, Senhor. Eu me abro ao Senhor. Eu abro, fala para o Senhor, eu abro, Senhor, o nosso matrimônio que recebemos de Ti. Eu abro o nosso casamento, o nosso dia a dia, Senhor. As nossas preocupações, as nossas ocupações, o nosso trabalho, as nossas dívidas, a nossa família, o nosso lar, a nossa empresa, Senhor. Todas as nossas responsabilidades abrimos a Ti, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, o direcionamento. Cuida de mim, cuida da minha esposa, cuida do meu esposo. Fazer-me instrumento de Ti, Senhor, para cuidar da minha mulher, minha esposa. Fazer-me, Senhor, instrumento de Ti, para cuidar do meu esposo, do meu marido, que o Senhor me abençoou por ele. Cuida de nós, e através de nós, Senhor, cuida dos nossos filhos, dos nossos genros, filhos noras, dos nossos filhos netos. Cuida dos nossos pais, Senhor, nossos irmãos, todos aqueles que também, Senhor, às vezes são motivos de intrigas, discórdias entre mim e a minha esposa, entre mim e o meu esposo. Toma conta, Senhor.
Toma conta daqueles, Senhor, que nós nos ocupamos em preocupar e cuidar deles. Muitas vezes até nos sobrecarregando. Muitas vezes até tirando o nosso tempo um com o outro. O nosso tempo um para com o outro. Toma conta deles. E também, Senhor, ajude-nos a entender, Senhor, que o descanso juntos, um com o outro, é necessário. Dai-nos essa graça, Senhor, de fazer um tempo, todos os dias, Senhor, de um descanso um com o outro. Sentarmos, abraçarmos, namorar, contar histórias, lembrar as histórias, as vitórias e até mesmo as dificuldades, Senhor, que o Senhor nos levou a vitórias e hoje estamos juntos. As que estamos vivendo, como as outras, passarão. Por isso aqui estamos diante de Ti. E nós te pedimos, com um coração igual ao Teu, Senhor, um coração igual ao Teu, para amar e amar. Dependente eu quero ser.
pelo nosso lar, por tudo que somos e temos. Nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo SCG. Juntos, louve o Senhor. Senhor, eu te louvo, porque como o Senhor fez, Senhor, do nosso matrimônio, do nosso casamento, Senhor, um instrumento no SCG, na minha paróquia, na nossa paróquia, Senhor, os casais instrumentos de Ti, Senhor, para a vida de tantos outros. Agradeço, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nós fazermos parte, Senhor Jesus, deste instrumento, Senhor, que é o SCG. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao Teu. Deixe-me a Ti, a me transformar. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao Teu. Deixe-me a Ti, a me transformar. Amém? Meus irmãos, novamente, essas palavras, esses gestos, são todos para honras e glórias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Somos vizinhos, moramos aqui no Cidade Veracruz 2, entre o Anel Viário e a Avenida Rio Verde. A nossa paróquia é Nossa Senhora do Rosário. Todos convidados também a conhecer a nossa paróquia pertinho aqui. Amém? Fiquem todos com Deus, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Maria. Amém. Bom, nós queremos agradecer a vocês, né? Louvado seja Deus pelo êxito de vocês hoje aqui, né? Que a casa de vocês seja sempre coberta pelo manto de Nossa Senhora, sejam sempre protegidos. Vamos fazer uma oração para eles, voltar para a casa da proteção de Nossa Senhora, né? Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. vocês possam voltar para casa com a proteção de Nossa Senhora. Nossa coleta fraterna. Venha vitória.
Boa noite, povo de Deus. A paz de Cristo. Boa noite, povo de Deus. Tá vendo? Você tá vendo? Então vamos ver se na próxima vez vai ser você agora, tá vendo? Que alegria, pessoal, ter vocês aqui mais uma vez. Mais uma perseverança, né? É mais um dia que passou, mais uma quinta-feira que foi para trás no ano 2026. Mais um momento, né, de a gente poder estar junto, né, rezando, aprendendo um pouco mais sobre esse casal maravilhoso. E é isso. Semana que vem estaremos aqui novamente, tá bom? Quem tiver que viajar, maravilha, vai com Deus, nosso Senhor, e volta para casa novamente. Mas quem não viajar, vem para cá, porque Deus não tira férias, tá bom? Quero agradecer aqui por estar de palestra, viu? Eu me empenho de vocês, pelo apoio na noite de hoje, por vir participar da gente também. Deus abençoe vocês imensamente. Agradecer aqui o Valdir Casael, né, um casal muito abençoado. Sempre que o irmão solicita, eles mais do que depressa dão um sítio para a gente, né? Não só para pregar, mas para outras missões também. Então, assim, obrigado por isso por esse momento, né? Vamos lá no nosso aviso, vai ser bem rápido, tá bom? Pessoal, eu quero agradecer muito a todos vocês que participaram, né? Você que rezou, mesmo você que não foi, mas você de casa rezou para que a Romaria acontecesse, a Romaria Solidária 2026, tá bom? Com sucesso, graças a Deus deu tudo certo. Algumas pessoas caminharam só 5 quilômetros, né? Eu não sei quem foi, quem foi? Foi 5, sabemos disso? 5, sabemos disso? Ana Paula. Você, 4 quilômetros. Ana Paula, eu não falei que foi eu não, eu falei que foi alguém. Você. Não, mas eu tinha um motivo, tá? Sim, sabemos disso, foi sim. Mas assim, deu tudo certo. A maioria todo mundo chegou lá. Creio que 99% das pessoas que foram chegaram lá, menos algumas crianças, que eu estava olhando as crianças, viu? Foi só por isso que eu parei. Tá? Então, assim, foi um sucesso, tá bom? E quem ganha com isso é as pessoas que estão precisando de alimento. Por quê? Tivemos 4 ônibus, nós ganhamos 2 ônibus, né? Eu quero agradecer aqui ao Serviço Condomínios da Consorte, que doaram o ônibus, e a Boa Morada doou o segundo. Então nós pagamos só 2 ônibus, né? Compramos alguns frutos, vai ser prestado conta durante a semana, mas sobrou para a solidariedade em média de R$ 2.500 que vai ser arrecadado para a confecção do cestas básicas. Então, assim, a Romaria foi um sucesso, então eu queria salvar de palmas para vocês que participaram. E eu vou chegar lá esse ano. Com certeza. Aí semana que vem. De carro, todo mundo chega. Essa semana que vem eu vou fazer um agradecimento dele com uma pessoa também em relação à Romaria. Deixa pra semana que vem, tá bom? Pessoal, vocês vão receber um presentinho da equipe de vocês, tá bom? Um presentinho muito lindo, tá? Para de vocês, nas próximas semanas. O padre já falou do presentinho aqui. A igreja está em obra, né? Daqui a pouco vem entender o fim da festa também, então cada um vai receber um presentinho, tá? Mas não é sujo, não é igual o nosso, não é coisa simples mesmo. O coordenador de vocês vai entrar em contato com vocês, tá bom? Mas procurem entrar, procurem participar. A festa junina é de 12 a 15 de agosto, se não me engano, é 10 a 15. Foi o que eu falei. Então, assim, vão participar também, né? Mais importante é que a gente vai poder estar participando, tá bom? Eu quero chamar aqui meu amigo Renato, mais uma vez, aqui com nós, pra gente. Obrigado, Léo, mais uma vez, SCCG, que bênção. Vocês estão transportando o amor de Deus, né, gente? Que maravilha! A minha família também está, e eu quero louvar a Deus e agradecer, porque o Léo, o Padre João, abriu o coração para a minha família de maneira muito especial. Como vocês sabem, eu cheguei ali já com os produtos congelados, né, da família Vasconcelos, e já começou a gente a dizer assim, ó, que pão de queijo gostoso, que biscoito bom, que pizza boa. É ou não é, gente? Boa maravilha. E aí então, graças a Deus, hoje isso tem sido o sustento da minha casa. Tem trabalhado, corrido atrás, esse peixe Júnior é mais desafiador. E agradecer a Deus porque hoje eu pude trazer e vocês vão passar lá, comprar e levar para casa, tá bom?
Como vocês sabem, eu sou missionário também. Pô, quer vir pregar depois com a minha esposa, viu? Eu e a Lorena, assim, ó. Aí você vai ver. Você vai ver o mansinho. Você vai ver como é que eu fico diferente. E que ali ela tem testemunho assim, ó. Uma bênção. Então eu posso esperar vocês lá embaixo, gente? Hoje eu trouxe o meu filho 02 e a 04. Aí 01, 06, 07, 06, ficou tudo em casa. Da Lorena, tá bom? Então louvado seja Deus, obrigado. Deus abençoe e continue cheio do amor de Deus. Cadê os aniversariantes? Vem cá, eu vou dar uma palma. Casamento, aniversário, duas primaveras que eles hoje. Eu sei que tem gente, eu não preciso chamar aqui não, né? A falta. Será que ela foi embora? Mas a Deus não perguntou. Não acredito nisso aí. Não acredito. Então não tem aniversariante? Nenhum. Não. Mas é o primeiro ano, não vai ninguém. Não. Eu fico a lembrança pra mim. Pedra, sério. Não vem, ninguém. Deixa eu ver seu irmão. Agora eu vou chamar aqui o casal. Ah, tá. Ah, que bom, Vanessa. Ah, não, tá, eu não falei. Lá no fundo, pela mesinha, enquanto vocês não receberam o presente de vocês, a equipe promoção tá lá no fundo pegando as cartelinhas, tá bom? Tá, a gente pode passar lá e pegar aqui. Se alguém está na equipe ainda, tá? Pode passar lá e pegar as coisas. Eu quero chamar aqui agora os meus ex-descansadinhos. Daniel, José e José Luiz, para pegar a imagem para a próxima semana, representando a equipe Vigília. Os meus